comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Fortaleza pelo Jalil Elias. Jogador argentino, né, volante de 29 anos, que jogou em muitos lugares aí, né? Ele é da base do News Old Boys, teve passagem pelo São Lourenço, teve passagem também pelo Vélez Sarsfield, teve passagem também pelo Unión Santa Fe, e recentemente, né, passou pelo Johor Darul Taksim, né, o capo do futebol da Malásia, né? O grande time do futebol da Malásia. Como eu disse, ele tem 29 anos, neste momento é alvo do futebol, alvo do interesse do Fortaleza, né? O jogador que está livre no mercado, inclusive, e que pode sim desembarcar em Fortaleza para ser mais um soldado do Juan Pablo, né? Bora lá, gente. Antes disso, né, agradecer a todos vocês pela gentileza do apoio, pedir àqueles que podem enviar uma ajuda para o canal, uma contribuição para o canal. Um produtor de conteúdo precisa contar com o que ganha hoje, com o que pode não ganhar amanhã, ou que pode não ganhar totalmente no dia de depois de amanhã. Fico muito grato se for possível aí uma ajuda para o canal, de qualquer valor. Não há valor moralmente baixo quando você ajuda um produtor de conteúdo. E se eventualmente você for fazer um Pix para o canal, vai encontrar o nome do Andrea Chiavatti. O Andrea é o meu parceiro do canal, meu irmão italiano, é quem paga as contas do canal, é quem faz os investimentos para o canal, por isso que a nossa conta está no nome dele, não se assuste, tá? Se for possível, eu fico muito grato aí. E se não for, tá tudo bem. Eu não posso ajudar, tá tudo muito bem. Eu posso, mas eu não quero, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Porque essa ajuda ao canal você já entrega quando você assiste os vídeos, compartilha, deixa like, né? E assim por diante. E meu abraço eterno para você, torcedor e torcedora do Lion, né? Bora então comentar sobre o Jalil? Bora lá. Quando ele surge no News como jogador de meio de campo, né? Foi projetado por um técnico que é até amigo do Voivoda, mas eu não lembro o nome dele agora. Amigo do Voivoda, será que é por isso que andou pedindo aí o jogador? Não sei, né? Ele foi projetado para jogar no meio de campo, perdão, na frente ali da zaga, ele jogava, mas como ele defendia muito bem aquele setor, foi colocado para jogar até como zagueiro, né? Então, como ele sai do meio de campo para a zaga, ele traz para a zaga uma capacidade de, de ter uma leitura ampla naquele setor do campo imediatamente após a grande área, né? Uma visão ampla, tecnicamente ampla, permitia com que o Jalil fizesse passes bastante interessantes, né? Ofertando para as equipes dele uma saída bastante qualificada do jogo. O Jalil não é um cara muito alto, mas ele também tinha naquela ocasião um tempo de bola interessante, né? Quando ele sobe para a equipe do News, em alguns momentos isso prevalece, em alguns momentos as falhas técnicas prevalecem em relação a essa qualidade técnica. O jogador, portanto, ele é sequestrado, né, totalmente ali pela irregularidade. Então há jogos em que ele manda muito bem, há jogos em que ele não consegue jogar muito bem. Isso acaba sendo bastante danoso para a carreira dele. Eu lembro que mais ou menos em 2018 com certeza, o Jalil consegue dominar um pouco essa irregularidade, e a partir desse momento ele é visto como um jogador mais relevante, né? É quando ele consegue uma transferência importante, né? Mas a partir de 2019 a coisa voltou a ser complicada de novo, porque a irregularidade voltou. Uma marca bastante interessante na carreira do Jalil, sintoma do que eu estou falando, é o fato de que desde essa época ele é emprestado para todo mundo, ninguém compra. Porque todo mundo compra apostando que ele vai conseguir dominar a irregularidade, né? E não será dominado por ela. Em vários momentos ele demonstra isso aí, né? E aí, quando todo mundo acha que a coisa já está resolvida, ele, infelizmente, dá para trás, né? Ele acaba sendo dominado pela irregularidade, né? Então, é esse o jogador que o Fortaleza está contratando agora. É um jogador que passou pelo Johor, como eu disse, Darul Taksim, lá da Malásia, foi até bem. Mas, em geral, brasileiros que jogam lá vão muito bem, em função do nível do futebol da Malásia, e não somente em virtude dos jogadores da Malásia que lá estão, mas em virtude de que, quando há um jogador europeu, é aquele jogador que já não tem mais carreira, né? E também pelo fato de que outros jogadores ali são jogadores daquele mercado, né?
daquele mercado regional, que todo ele é bastante fragilizado do ponto de vista do futebol, né? Então, em geral, um jogador brasileiro que vai para lá se destaca muito bem. E o argentino também, que é o caso do Jalil, né? Brasileiros, argentinos, enfim, colombiano não, nem tanto, em virtude de que jogador colombiano que, em geral, tende a ter muito menos compromisso, né? Isso no passado, hoje nem tanto, mas a fama ficou, né? E esses países, né, do mercado asiático que tem que faz essa busca por jogadores aqui na América, tenta fugir um pouco dos colombianos, né? Bom, portanto ele foi bem lá no Johor, de certa forma sim. Não foi totalmente bem, mas no time da Malásia ele conseguiu sim dominar minimamente aí a sua irregularidade. O problema é que essa recuperação em relação a este ponto ocorre justamente no futebol da Malásia, mas não ocorre anteriormente, né? Não estava presente quando ele estava no São Lourenço, né? Quando ele passou pelo Vélez, né? Sarsfield, né? Que foi a equipe dele que ele jogou antes da equipe do Johor Taksim, né? Então, parece acidental, parece uma circunstância, né? Então, assim, de certa forma, né, também não ficou tanto tempo lá no futebol da Malásia, né? A amostra é muito pequena, né? A amostra é muito reduzida, na verdade, né? Para dar conta aí desse domínio sobre o grande problema do seu futebol. Eu vou falar o que é essa irregularidade. Irregularidade, por exemplo, que ele demonstrou bastante também no Godoy Cruz. Ele foi, né, colocado na zaga, né, para jogar. E aí, ele começou a entregar uma saída boa de jogo. Aí, o que esse jogador tá fazendo aqui, né? Vamos colocar no meio de campo, ele sequer tem altura para ser zagueiro. Aí complicou tudo, né? Curiosamente, neste momento, ele acaba tentando construir muito mais, participar muito da construção, mas ele começa a falhar como zagueiro, né? Começa como zagueiro, né? Como um volante defensor. Ele começa a demonstrar alguns problemas. Ele era um defensor anteriormente muito forte, e a qualidade defensiva dele era muito maior do que a sua qualidade criativa. Então a saída de jogo que ele fazia do fundo do campo, né, era algo importante, mas não era tão importante como a entrega ofensiva que ele fazia para a equipe, né? Quando ele volta para o meio de campo, ele começa a decepcionar nesse sentido aí da marcação. Então ele acaba se notabilizando muito mais, se esforçando muito mais para ser esse jogador, esse volante, né, que recuperador e que faz a saída a partir do meio de campo, a distribuição do jogo a partir do meio de campo. E neste momento ele acaba se tornando um pouco esse volante misto, esse volante que trabalha um pouco mais à frente, este volante que trabalha, como ele fechava muito bem a subida do lateral, passou também a ser colocado como uma espécie de volante ali para o setor direito, né? Então o jogo dele está aí, né? Do meio de campo para o setor direito, né? Às vezes avança um pouquinho, às vezes chega um pouquinho, como o Sacha, que às vezes chega um pouquinho na frente e assim por diante, né? Mas é um jogo que tem sido marcado, né, pela irregularidade na função defensiva. Às vezes ele consegue sair da partida como um cara que marcou e desarmou muito, e às vezes ele sai da partida como um cara que a equipe tomou gol justamente por causa dele, né? Quando ele faz esse trabalho pelo setor direito do campo, às vezes ele consegue fechar muito bem o corredor, às vezes ele consegue também contribuir com o corredor avançando por ele, e às vezes ele tem problema de recompor, tem problema de fechar esse corredor. Enfim, é um jogador muito irregular nesse sentido também. A questão da percepção dos espaços, né, dos espaços do campo, né, que está entre ele, presente entre ele, e aquele jogador que vai receber a bola, né? Enfim, esse olhar para esse espaço, como esse espaço está sendo combatido, como esse espaço está sendo pressionado. O passador precisa ter uma noção muito boa sobre isso quando está ali no setor do meio de campo, ali como um camisa 5 típico, tal. E nisto o Jalil perdeu muito nos últimos anos, né? Essa questão de não entender que o jogador um pouco mais à sua frente, ele tem ali uma correlação de força desfavorável. Então a bola, né, se for passada para aquele jogador, vai ter problema, porque ele está fortemente pressionado, né? Então ele perdeu um pouco essa capacidade de gerar esse jogo tão qualificado a partir do meio de campo também. Então é um jogador que tem jogo que manda muito bem, tem jogo que não manda muito bem. É um jogador potente e regular. Então vamos lá.
É um jogador que o Fortaleza tem que contratar? Primeiro, até quando lá vai ficar com a aposta, né? O Fortaleza vai voltar a fazer contratação no estilo de 2019, é isso? Né? Depois de todo o crescimento que o clube teve, todo o crescimento, todo o investimento que ganhou, todo o dinheiro que ganhou por ter grandes campanhas no Campeonato Brasileiro, nas competições também no Comebol, até na Copa do Brasil e tal. O clube é outro em relação ao período anterior a 2019, mas as contratações vai ser no mesmo nível. É isso mesmo? Ok. Vamos lá. Quando criança, eu viajava pelo Brasil, interior de São Paulo muito, para ver futebol com o meu pai. Quando eu fui algumas vezes, poucas vezes ao Ceará, eu não tive oportunidade, naquela ocasião não era muito normal, né? Não era normal. Algo que eu fiz no meu trabalho posteriormente, eu não fazia naquela ocasião porque era criança, eu ia apenas para o lugar para ver jogo. Eu não conheço o PC, né? Eu não sei como é. Eu não sei sequer se há edifícios na proximidade. Presumindo que haja algum edifício na proximidade, eu diria para você o seguinte: se alguém subir ali num andar, né, bem alto, com 10 pedras na mão, né, e se jogar essas 10 pedras, 20 pedras, né, aí separa em um grupo de 10 e 10. Se jogar 10 pedras no PC, 9 vão acertar a cabeça de algum volante, né, porque o Fortaleza só contrata volante. Ah, mas o Sacha tá saindo. Foi o que o amigo meu do canal falou. Aqui manda um forte abraço, inclusive, do grupo, né, do WhatsApp aqui do canal José Novales, né. Não justifica. O que não falta é volante. E é de novo essa percepção, né? Volante, né? E as outras 10 pedras, né? Você falou 10 pedras, então jogando 10 pedras vai acertar. 9 vão acertar a cabeça de volante, né? É isso. E as outras 10? Se você jogar as outras 10, 9 vão acertar a cabeça de argentino. De jogador argentino, né? Não tem um problema aí não, né? Tá tudo bem, não tem? Pois é. Enfim. Eu não indicaria esse jogador para Fortaleza. Ah, mas precisa de volante. Eu sei. Precisa de jogador. Precisa de meio campista criativo também, né? Precisa de outros jogadores também. Por que só volante? Né? E por que só argentino? Eu não tenho nada contra argentino. É longe de mim. Não tenho nada contra nenhum irmão meu da América do Sul. De quaisquer outros países da América do Sul. Mas tem claramente um problema aí quando o Fortaleza se interessa por volante, né? Vamos negar isso aí? Né? Não dá pra negar, né? Então, assim, tem uma questão aí que eu tô avaliando aqui, fazendo um vídeo sobre o assunto. Talvez eu faça amanhã. Eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas eu acho que eu preciso tocar nesse assunto aí. Que envolve essas contratações do Fortaleza também. Por hora eu diria para vocês que se consultado fosse, eu não indicaria esse jogador. Isso não quer dizer que o jogador não possa ser se converter num grande reforço uma vez contratado. Mas naquela linha, né, da análise, né, que as pessoas precisam entender. A análise ela não pode ser futurológica. A análise tem que ser feita em cima daquilo que o jogador aquilo que ele tem projetado, feito em campo, e a partir daí que a gente fala que a contratação pode ou não ser boa. O que acontece a partir da contratação, né, pode ser completamente diferente daquilo que estava acontecendo anteriormente com o jogador. As circunstâncias podem atuar para que o jogador consiga ser muito melhor num novo time. Agora, uma gestão séria, profissional, não pode ficar apostando nessas percepções. Até porque muitas já foram feitas no Fortaleza e não deram certo, né? Ok? Então, se contratado for, desejo muita sorte, mas sinceramente... detalhe importante, né? O Jalil, ele tem dupla nacionalidade, né? Então ele já é um jogador que já esteve na seleção, né? Não da Argentina, né? Da Síria. É isso, da Síria. Futebol da Síria, né? Não indicaria. Se chegar, desejo sorte para a Fortaleza e também para o Jalil no seu novo clube, gente. É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso.